Olá, Feira, boa noite Brasil, boa noite Bahia, boa noite Feira de Santana, boa noite a todos que você me segue aqui no canal Forasteiro, o Destemido 02. E um abraço para vocês do Centro de Abastecimento, todos vocês que fazem compra aí no Centro de Abastecimento. Hoje é sábado e eu quero aqui falar sobre os dízimos, tá certo, gente? Vamos falar sobre os dízimos hoje. Você sabe o que é dízimo? Não? Pois é. A gente vai saber agora o que é dízimo, tá certo? Se você ainda não é inscrito, vem pra cá, se inscreve aí agora. E vamos fazer esse estudo sobre os dízimos, né? Vamos descobrir, vamos saber de fato se os dízimos cobrados nas igrejas aí hoje evangélicas, eles são dízimo de fato, né? É uma cobrança de dízimo, é dízimo para aqui, é dízimo para ali, né? E o povo só se vê falar em dízimo nas igrejas. Mas a gente não sabe, as pessoas não sabem que é de fato dízimo, né? A palavra dízimo, ela tem alguns significados. Dizimar. Dependendo do contexto, você vai entender que dizimar significa destruir, dizimou, né? Em outros contextos, o dízimo, biblicamente falando, no que está relacionado àquilo que Deus separou para manutenção do seu povo, ele está relacionado em alimento, né? E nunca dinheiro. Tá bom? Mas mete o dedo no like, se inscreva aí, vamos fazer uma viagem agora aqui, uma meditação no livro sagrado. No livro sagrado. Você estuda a Bíblia? Não? Pois é, tá perdendo o quê, cara? Compra uma Bíblia, vai estudar. Vamos aprender do nosso Pai Criador, né? Do nosso irmão, o Cristo, o Filho dele. O que é que ele ensina de fato? Vamos saber se esses pastores, como R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Sila Malafaia, o Edir Macedo, pastores das igrejas evangélicas, como pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastores da Igreja Assembleia de Deus, pastores da Igreja Congregação Cristã, enfim, esse sistema pastoral, né, que hoje existe aí nas igrejas, inclusive aqui na cidade de Feira de Santana, esse sistema pastoral, né, em cada, você vê as igrejas, ela concorrendo uma com a outra, né? Será que isso é plausível? Será que isso aí é bíblico? Vamos falar um pouco sobre os dízimos, gente. Você devolve o dízimo? Eu digo isso porque eu já fui dizimista na faixa de uns 15 anos. E eu devolvi o dízimo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui eu vou citar o nome, porque não tem rabo preso, né? Hoje não frequento mais os adventistas, afinal de contas, eu não frequento igreja nenhuma, certo, gente? Por conta dessas mentiras ensinadas nos púlpitos das igrejas por esses pastores. Tem vários outros assuntos, mas eu vou abordar o assunto dos dízimos. Por que o assunto dos dízimos? Porque é uma das mentiras grandes que os pastores têm levado você que tem enganado vocês. Vocês devolvem os dízimos, aquele 10%, como ele fala. E primeiro eu quero dizer para vocês, em nenhum canto da Bíblia fala em 10%, tá bom? Mas vamos... melhor do que falar é mostrar, tá certo? É provas. E eu tenho as provas aqui na mão. Se você tem a sua Bíblia, abra aí no livro de Deuteronômio. Dá um tempinho aqui para você achar. O livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio fica depois de Levítico, viu, gente? Deixa eu ver.
Não, fica depois de Número. É, lá no início da Bíblia, Gênesis e tal. Depois do livro de Número, você vai encontrar o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro escrito por Moisés. Segundo alguns historiadores, diz que foi o primeiro livro que Moisés escreveu, Deuteronômio, ok? Você pode averiguar o que eu estou falando no capítulo 14, no verso 22, tá bom? Eu estou com duas Bíblias aqui na mão. Tenho essa em nota, tradução na linguagem de hoje, né? Aqui, ó. Bíblia Sagrada na linguagem de hoje. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Nova tradução na linguagem de hoje. Tal edição com letras, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, Bauru, São Paulo. Pois é. Estou aqui com essa na letra gigante, porque a minha vista já não é mais a mesma do passado, né? Eu tenho que usar óculos, inclusive o meu quebrou, vou ter que fazer outro aí. Mas dá para enxergar aqui, dá para enxergar bem. Então, o que é dízimo? Você tem sido dizimista na sua igreja? Você tem levado os dízimos à sua igreja? Tem? Vem aqui comigo agora. Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 22. Eu vou ler primeiro nessa tradução na linguagem de hoje, tá certo? Depois eu vou ler em outra tradução na João Ferreira de Almeida. Vamos ver como é que Deus a descrição de dízimo, né? Vamos ver como é que Deus define para nós o que é dízimo. Deuteronômio 14, verso 22. Diz assim: todos os anos juntem uma 10ª parte de toda a colheita e leve até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Eu estou lendo Deuteronômio capítulo 14, verso 22. Tá bom? Verso 23 agora. E leve até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, coma aquela 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, e também as primeiras crias das tuas vacas, das ovelhas. Faça isso para sempre aprender a temer a Deus para sempre. Então aqui, Deus, por meio de Moisés, ele diz: todos os anos junte uma 10ª parte. Veja que não é 10%. Essa palavra porcentagem é a invenção desses pastores, tá bom, gente? Você veja, a 10ª parte todos os anos junte a 10ª parte de toda a colheita. Quando se fala em colheita, aqui o contexto vai se referir à colheita da terra, porque os israelitas tinham recebido as terras de Canaã. É claro que nessas terras eles plantavam. Então está se referindo aqui à colheita, aquilo no campo. Eu vou ler em outra tradução para que você entenda melhor. Então, todos os anos junte uma 10ª parte de toda a colheita e leve até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. E ali na presença do Senhor nosso Deus, coma. Preste bem atenção. Que a 10ª parte da colheita era levado para um local onde Deus determinava que levasse, nesse caso o lugar de adoração, e lá ele disse o quê? E lá coma aquela 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. De que é? Do dinheiro? 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Então aqui se refere a alimento. Concorda comigo? Concorda com a Bíblia? Todos os anos junto uma 10ª parte de toda a colheita. Ou seja, algo que se colhe. Ou seja, para se colher tem que se plantar. Nesse caso está se referindo a alimento, não a dinheiro. E outra coisa, e diz também que no local onde ele levava aquela 10ª parte da colheita, lá eles comiam. Dando mais uma prova para você e para mim
de que se referia a alimento e não a dinheiro. Mas vamos ver nessa tradução, na tradução aqui agora, nessa daqui, ó. Aqui é a tradução, vamos ver a tradução dessa Bíblia. Vamos ver, Bíblia Sagrada, tradução em português por João Ferreira de Almeida. Aqui é uma outra tradução, mas vamos ver o que é que diz o mesmo capítulo de Deuteronômio 22, que eu li aqui, Deuteronômio 14, verso 22, e vou ler aqui nessa daqui, na tradução de João Ferreira de Almeida, o capítulo 14, verso 22, a mesma passagem, tá bom? Vamos ver o que é que se muda. Vamos lá. Verso 22, o dízimo para o serviço do Senhor. Certamente darás os dízimos de todos os frutos da tua semente, que ano após ano se recolhe no campo. Aqui, João Ferreira de Almeida, na tradução, ele diz, certamente darás os dízimos de todos os frutos da tua semente. Ou seja, o fruto da semente que você jogou na terra. Todos os frutos da tua semente, que ano após ano se recolhe no campo. Está de acordo aqui com a mesma outra linguagem, tá ou não tá? Pois é, vamos continuar. Então diz assim, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolhi para ali fazer habitar seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor para sempre, todos os dias. Então diz aqui, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolhi para ali fazer habitar seu nome, comerás os dízimos. Então vem, gente, os dízimos que você está levando para a igreja, você come, é comestível. Os dízimos que você leva lá e deposita na igreja, é comida? Não. É dinheiro? É isso aqui? É isso aqui que Deus está se referindo lá na Bíblia? Aqui. Os pastores estão cobrando dinheiro, dízimo, mentirosos. Todos os pastores que estejam aí ensinando que dízimo é dinheiro são lobo. E eu vou provar isso aqui. Então não é dinheiro. Não devolva dízimo na igreja. Não dê dízimo na igreja em forma de dinheiro. Vamos lá. Certamente darás os dízimos de todos os frutos da tua semente, que ano após ano se recolhe no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolhi para ali fazer habitar seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. É muito claro a Bíblia em dizer que dízimo é alimento. Gente, eu fui enganado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia durante 15 anos. E aqui eu quero mandar uma mensagem para os nossos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que abre os olhos. A Bíblia fala que dízimo é alimento. Os pastores estão dizendo que dízimo é 10% da sua renda, do seu dinheiro. Ah, mas eles vêm com um argumento para você, gente, dizendo assim, ó. Ah, mas naquela época não tinha dinheiro. Naquela época se dava os dízimos por meio de alimento mesmo. Mas hoje, a gente dá o dinheiro. Mas não é dízimo. Dinheiro não é dízimo. Dízimo é aquilo que Deus diz aqui. Certamente darás os dízimos de todos os frutos da tua semente, que ano após ano se recolhem no campo. E o que é que se recolhe no campo? Eu mesmo agora estou plantando aqui em Feira de Santana, dentro do Ceasa, amendoim, aipim, milho e outras coisas a mais. Então, certamente darás os dízimos de todos os frutos da tua semente. Ou seja, eu joguei a semente do amendoim e vou colher. O que? Dinheiro? Eu plantei amendoim. Vou colher dinheiro? Não, então Deus não está se referindo a dinheiro. Deus está se referindo a alimento.
Mas os pastores têm dito para você, não, mas que aquela época existia dinheiro sim, mas Deus nunca disse que dízimo é dinheiro. Vou ler novamente. Certamente darás os dízimos, eu estou lendo Deuteronômio 14, verso 22. E certamente darás os dízimos de todos os frutos da tua semente. Ah, mas eu não planto, eu sou empregado, eu ganho meu salário. Gente, primeiro que os dízimos não é mais obrigatório hoje. Porque os dízimos foi para uma tribo, a tribo de Levi. Hoje não existe mais tribo. Quando Cristo morreu na cruz, a lei cerimonial, a lei que dava direito aos levitas comerem dos dízimos dos seus irmãos, foi anulada. Mas os pastores andam dizendo que está em vigor ainda, ou seja, aí ainda há dinheiro, viu? Mas vamos ver aqui por que os pastores cobram de vocês dízimo. Olha a advertência de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro agora, lá no Novo Testamento. A gente vai ver aqui. Capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Veja agora o apóstolo Pedro, homens que andaram com Cristo. Pedro andou com Cristo, inclusive negou Cristo antes do convertimento. Esse homem aqui foi um homem que viu Cristo face a face. Pedro. E antes de Cristo subir ao céu, Cristo deu todos os ensinamentos com ele e as advertências. E uma das advertências é contra esses pastores. São várias advertências da Bíblia contra esses líderes da igreja. Esses pastores supostamente ungidos, como eles dizem. Os ungidos para te roubar. Ele não é ungido por Deus, ele é ungido por Lúcifer, para te roubar. Para te dizer que dízimo é dinheiro, para eles ficarem bem, para eles comprarem carro, para eles comprarem carro. A energia aqui foi embora, viu, gente? Para eles comprarem carro, para eles comprarem fazenda, para eles comprarem jatinho, para eles terem mansões. Por isso que eles precisam do dízimo em forma de dinheiro. Tá certo? Mas vamos terminar aqui. O vídeo ficou aqui um pouco escuro, gente, porque minha bateria está indo embora. Mas eu vou concluir aqui, 2 Pedro. Olha lá. Veja que Pedro disse: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, até o ponto de negar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também, no verso 3, capítulo 2 de 2 Pedro, também movido pela avareza, pelo dinheiro, farão comércio de vós com palavras fictícias. Olha o que foi que Pedro disse? Que os pastores iriam fazer comércio com vocês. Ou seja, comércio, dízimo, dinheiro, ofertas. E assim, gente, você está sendo enganada, como eu fui enganado. 2 Pedro diz que também, movido pela ganância, movido pela avareza, farão comércio de vós. É ou não é as igrejas evangélicas hoje um comércio? Igreja vendendo óleo, igreja vendendo jornal, igreja vendendo cajado, igreja vendendo livro. Comércio. Vai ficar dentro dessas igrejas. Mas para concluir, agora veja que dízimo não é dinheiro, mas eles estão fazendo comércio com vocês. Ou seja, tirando seu dinheiro de você comprar o pão, pagar sua água, sua luz, pagar seu alimento. Não que você não tenha que contribuir com a obra. Claro que tem que contribuir, mas é uma contribuição voluntária. Tá bom? Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza nem por necessidade, mas com alegria, o apóstolo Paulo disse. 2 Coríntios 9, mais ou menos isso aí. Tá bom? Agora Apocalipse 18, o que é que você deve fazer se você está sendo enganado pelos pastores da sua igreja? Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu,
para não ser cúmplice em seus pecados e para não concorrer nas suas pragas. Você não quer participar das pragas? Pois é, abandone essas igrejas evangélicas ensinando esse dízimo, ensinando essas doutrinas mentirosas. Os pastores estão roubando vocês, como me roubou. Muitos pastores da igreja adventista do sétimo dia me roubou durante 15 anos de dízimo. Quando eu vim descobrir que dízimo era alimento, que eu falei para ele, que eu falei para os irmãos, que agora eu tinha uma nova visão do dízimo, eles disseram que eu estava com demônio. Ele disse que eu estava dividindo a igreja. E o resultado disso, fui disciplinado, me levaram para a comissão e aí me expulsaram dentro da igreja adventista do sétimo dia. E isso se você fazer na igreja Assembleia de Deus, congregação cristã, não é congregação cristã não, que lá eles, né, é outro ensino a respeito de dízimo. Universal e essas igrejas evangélicas, se você se levantar contra os dízimos, você será um expulso de lá. O Pedro disse o quê? Movido pela avareza farão comércio de você. João, no livro do Apocalipse, disse o que para mim e para você? Sai dela, povo meu. Descobriu a verdade? Sai. E você vai para onde? Adora a Deus na sua casa, gente. Adora a Deus no seu trabalho. Siga a Deus aonde você estiver. No seu trabalho, na sua casa, sua família, aonde você estiver. Não existe um local determinado para se adorar a Deus, não, como eles estão ensinando. Esses pastorecos que aí tem, roubando você, dizendo que dízimo é 10%. É uma mentira, um engano. Permanece no erro se quiser. Um abraço.